Oi, meu nome é Vitória, eu sou psicóloga, mestre em Psicologia da Saúde. Iniciei minha graduação no ano 2011 na Universidade Estadual da Paraíba, Universidade ESTA, na qual também fiz o meu mestrado. Dentro do meu processo de graduação, sempre me interessou muito a pesquisa, no sentido de buscar sempre conhecer o sujeito como um todo. Então, sempre busquei estudar todo o nosso processo de envelhecimento. Daí, desde o primeiro ano de formação, eu passei no processo seletivo para fazer parte de um grupo que estuda envelhecimento humano dentro do curso de Psicologia. E dentro desse grupo, me foi possível lidar com diversas realidades e conhecer muito a respeito do nosso processo de desenvolvimento. Daí, eu pego esse link e levo para o mestrado, porque a minha pesquisa do mestrado, dentro da Psicologia da Saúde, que é extremamente ampla e entende o sujeito como uno, a mente junto com a saúde do corpo, indissociável, eu estudei o processo de envelhecimento e considerando as dificuldades de pessoas idosas, em especial moradores de zonas rurais, em acessar os serviços de saúde. E dentro desse entendimento, estudei diversos cenários de vulnerabilidades, social, individual, programática, institucional, que é a vulnerabilidade institucional. Então, o meu percurso de estudo sempre teve voltado muito para a apreensão de um sujeito em sua totalidade, com ele próprio, com o social e como os serviços estão atendendo aquele sujeito. E aí, no decorrer também ainda da minha graduação, eu participei como pesquisadora, autora de projetos de iniciação científica dentro da graduação. Nesses projetos eu trabalhei com crianças e adolescentes portadores de deficiência visual e também com suas famílias, por entender que não tem como nós separarmos o sujeito da sua família. Muito do sujeito está nessa família e muito dessa família está no sujeito. Assim como o social e as instituições perpassam também como o sujeito se constitui, né? Sendo elas fomentadoras e promotoras de serviços e de assistência, ou sejam elas negligentes, tanto a família como as instituições. Nesse cenário de pesquisa, que aí eu entro no processo, quando eu entro no grupo que estuda todo o processo de envelhecimento e se foca também em alguns aspectos na pessoa idosa, e tem os meus projetos de iniciação científica com criança e adolescente, foi muito para que eu tivesse justamente essa experiência para tratar com o ser humano em todo o seu processo de desenvolvimento. E sempre compreendendo que é necessário que seja respeitado todos os processos, desde a primeira infância até quando nos tornamos pessoas idosas, para que nesse percurso nós podemos ter uma vida saudável que culminará aí numa velhice também saudável. Quando eu finalizo esse processo de graduação e passo no processo seletivo do mestrado em Psicologia da Saúde, como já mencionei, eu inicio a minha jornada de experiência em unidades de acolhimento. Trabalhei na Casa da Esperança 3, que abarca o público infantil de 0 até 7 anos incompletos, misto, tanto meninos como meninas, e na Casa da Esperança 2, que abarca o público de adolescentes do sexo feminino, de crianças e adolescentes de 7 até 18 anos incompleto. Essas unidades de acolhimento me possibilitaram também ter esse contato com o todo. Lidei como psicóloga, tanto com o trabalho com os indivíduos em si, como com seus familiares, e também entrando nas partes documentais em conjunto com o processo judiciário, né? Tanto com a Vara da Infância e Juventude quanto com o Ministério Público. Essa foi uma experiência riquíssima, até porque atuei nas duas, das 3 unidades que existiam em Campina, atuei nas duas, e foi um processo que me possibilitou um enriquecimento tremendo. Saindo da unidade de acolhimento, eu vou para a minha atuação, que hoje me inclui, inclusive estou gravando neste momento aqui no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, no qual atuo como psicóloga. Neste centro de referência é possível trabalhar também com crianças, adolescentes, adultos, pessoas com deficiências, idosos, mulheres que sofreram violação, porque o CREAS trabalha justamente com a violação de direitos. Então, é nosso dever buscar sanar ou ao menos amenizar a violação através de encaminhamentos diversos de escutas especializadas e assim garantir os direitos às diversas populações. Aqui no CREAS lidamos diretamente com o sofrimento humano na sua parte
mais na sua parte mais delicada, porque aí nós estamos falando de crianças que foram violentadas, de idosos que foram violentados, então é um público que já chega carregado de sofrimento, para que nós possamos fazer os encaminhamentos pertinentes. Hoje também atuo como psicóloga escolar, e aí na escola a minha atuação é tanto com as crianças quanto com os pais e funcionários, entendendo também a cultura organizacional, o clima organizacional para melhor trabalhar e melhor fazer fluir o processo de desenvolvimento das crianças, né? Auxiliando sempre as famílias aí nesse processo, entendendo que a primeira infância é um marco fundamental no qual nós devemos focar muito da nossa atuação, né? Já visto que eu trabalho numa escola voltada à primeira infância e também atuo como psicóloga clínica. E aí vamos falar de uma grande paixão minha. Na clínica eu vejo uma possibilidade interventiva muito grande. Então, tanto da avaliação inicial para ver o que é que aquele sujeito está trazendo como queixa, até todo o processo de auxílio através da escuta qualificada e dos encaminhamentos necessários, é possível ver um mover e um desenvolver no processo terapêutico que me abrilhanta os olhos, porque aí eu já não vou estar dependendo tanto de outros serviços, eu me vejo um pouco mais autônoma dentro do meu processo. Não que os outros serviços sejam abandonados nesse processo, muito pelo contrário, ainda como clínica, até por já ter essa vivência de encaminhamentos, de muita conversa em rede, por trabalhar de caráter multidisciplinar e atuação interdisciplinar, né, esse multi aí unido nessa atuação, eu levo muito disso para a clínica, nas necessidades de encaminhamento, mas também me sinto muito autônoma no sentido de ouvir esse sujeito e de poder fazer as intervenções psicológicas clínicas direcionadas. Daí o meu desejo de fazer parte da equipe aí do Hospital do HELP, por eu entender que como psicóloga clínica hoje eu me encontro num lugar muito feliz e que eu vejo muita possibilidade de crescimento. Sempre busco estar enriquecendo o meu arcabouço teórico, até porque o meu conselho, né, o nosso conselho de ética de psicologia, uma das determinações é justamente que você vá buscando conhecimento e se adaptando cada vez mais. E eu gosto muito de conhecer, sou muito curiosa, daí a minha veia de pesquisadora, que vem desde a graduação aí até o mestrado. Sou muito curiosa, mas a atuação clínica, ela me traz muito essa potencialidade de estar sempre estudando e me aprofundando na mente humana, em como essa mente conversa com o corpo e no que esse estudo ele pode ter de intervenção no ser humano para que a gente tenha um desenvolvimento cada vez melhor e mais satisfatório do desenvolvimento de um ser humano saudável e de um processo familiar saudável também, uma vez que a gente investe no ser humano, a gente investe na família, investindo na família, estamos investindo na sociedade. Então daí o meu interesse em fazer parte do grupo profissional do HELP. Agradeço por terem me ouvido até aqui.